Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzana Leão. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista e esse espaço é um espaço onde eu converso a respeito de leituras. A leitura de hoje que eu vou trazer para conversar é um PDF que caiu num grupo do qual eu faço parte, um PDF com vários autores falando a respeito da obra do Theodor Adorno. A personalidade autoritária é o nome do livro do Adorno, A Personalidade Autoritária. Esse livro ele escreveu na década de 40 do século 20. Esse livro se trata de uma pesquisa acadêmica que ele fez, que ele coordenou nos Estados Unidos, com grupos de pessoas diversas para tentar descobrir o que leva uma pessoa a desenvolver as atitudes fascistas, o que leva uma pessoa a se tornar fascista. Então foi uma pesquisa que ele fez com um olhar psicológico e antropológico, e ele criou um termo que se chama o F de fascismo, a escala F de fascismo, o quanto uma pessoa está apta a mergulhar nesse mundo que é o mundo do pensamento fascista. Eu não vou ler toda a obra porque é bem grande, mas eu separei 2 ou 3 parágrafos que eu quero ler e depois comentar com vocês. O primeiro parágrafo é: o tipo antropológico autoritário O tipo antropológico autoritário é aquele que, apesar de racional, identifica-se com estereótipos e racionalizações de ódio recebidos prontos da indústria cultural, compartilhando ideologias socialmente produzidas sem que haja nenhum julgamento acerca da veracidade dessas informações. Suas pseudo-opiniões, no entanto, não passariam de uma coleção de conteúdos, denominada no livro de padrão ideológico pessoal, fornecidos pela cultura. Conteúdos que muitas vezes apresentam contradições entre si e que se modificam conforme as necessidades pulsionais e o contexto social. Daí ele segue. Gente, nesse parágrafo, Adorno, na década de 40 do século 20, ele falava na indústria cultural. A indústria cultural da época era o cinema, o rádio, né? A nossa indústria cultural agora, os jornais, né, também tinham um peso muito forte. A nossa indústria cultural agora é a internet, né? São as fake news, que são aquelas verdades de ódio prontas, né? Então, tu vê, não muda muito, muda só o cenário, mas a personalidade autoritária, as pessoas que têm tendência a mergulhar no fascismo continuam agindo da mesma forma, né? Da mesma forma. Deixa eu ver se eu acho aqui o próximo parágrafo. Deixa eu ver aqui. Aqui. É sobre um outro enfoque. Para tanto, aqui eles estão falando da questão do capitalismo, a influência que o capitalismo tem nesse desenvolvimento do fascismo em todos os tempos, né? Eles falavam na década de 40, nós estamos aqui em 2003, século 21, ainda, 2023, ainda com o mesmo problema. Para tanto, as desigualdades e injustiças sociais, né, produzidas pelo capitalismo devem ser encobertas por conteúdos distantes da empiria, gerando fake news, negacionismo científico, superstições, estereotipias, projeções, personalizações. Crenças e etc. A personalidade autoritária também se contrapõe a elas ao não centrar seu diagnóstico na percepção de caráter entendido
como uma disposição psíquica, mas ao menos estável desde a infância. E ao trabalhar com os conceitos mais plásticos, aqui ele já entra numa questão mais freudiana. Deixa eu ver agora, eu tenho mais um outro aqui. Aqui. Por isso, a indústria cultural a serviço do capitalismo em todos os tempos, né? Naquela época também. Bem como os líderes sociais que nela despontam, administram o mal-estar individual que irrompe sob a forma de pulsão de morte e agressividade, desviando-o para alvos considerados corretos. Em geral, grupos de minoria, que são os alvos do ódio. Compreende-se, então, que o que parece como autoritário na personalidade estudada abarcaria as parcelas do indivíduo que simplesmente repercutem as determinações sociais por adequação e repetição. Deixa eu ver se eu acho mais algum. Eu separei vários aqui, mas eu quero conversar com vocês só sobre esses que eu li agora. O que está muito claro nessa pesquisa que foi feita em 1940? Que as pessoas são influenciadas, as pessoas que têm aquela tendência à personalidade autoritária, elas são influenciadas pela indústria cultural. No nosso caso aqui, as pessoas são influenciadas pela internet, pelos grupos de WhatsApp, pelas fake news, pelas redes sociais, que é a indústria cultural mais forte no momento. Claro que televisão, rádio, jornal continuam repercutindo isso também, né? Mas essas pessoas encontram nesses veículos, nessas fontes de informação, o alimento para a sua personalidade autoritária. Essa personalidade autoritária, eu acho que tem um parágrafo bem no início que fala das características da personalidade, de quem tem a personalidade autoritária. Eu achei ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu tô apanhando muito porque eu ganhei esse negocinho aqui e tá difícil. Tá difícil, mas eu vou chegar lá. Aqui, ó. Eu grifei um parágrafo que eu achei sensacional. Aqui. Não, esse aqui eu já li. Aqui. Nos estudos sobre a personalidade autoritária, um aspecto que sobressai nas descrições dos sujeitos classificados como mais autoritários é a postura. A postura anticientífica. Tal característica decorre da sua anti-intracepção, que corresponde a uma oposição a tudo o que seja subjetivo, introspectivo, intelectual demais. Os conhecimentos produzidos por pesquisas científicas seriam substituídos por opiniões baseadas em superstições, estereotipias, cinismos, projeções de medos, desejos e fantasias. Todos os ingredientes que compõem as racionalizações e fake news tão atuais. Aqui é a interpretação do autor. Então, uma personalidade autoritária, ela precisa ser negacionista, porque ela é simplista e, ao mesmo tempo, ela não consegue fazer um pensamento subjetivo. Quando nós falamos a respeito de justiça social, agora trazendo a discussão para o nosso mundo aqui, para o nosso meio, né? Para o nosso meio, que é o meio espírita. Quando nós levantamos a bandeira da discussão sobre justiça social, os autoritários, as personalidades autoritárias do movimento espírita partem para cima de forma agressiva porque é inconcebível para eles a
necessidade de criar pensamentos subjetivos, de dialogar de forma filosófica, de entender que não existe coisas simplificadas num pensamento filosófico. Eles possuem uma simplificação de pensamento, que é o pensamento autoritário. Está fora daquilo que eu acredito e que eu li, não existe. E onde eles leram? Nas suas fake news, nos seus grupos, que é onde eles acabam se alimentando das mesmas fontes. E eles repudiam de forma agressiva e autoritária tudo que não vem dali, né? E isso serve para aquela seita da bandeira do Brasil também, né? Da camiseta amarela, serve para todos os autoritários. Eles se recusam a dialogar de uma forma subjetiva, eles não entendem, não aceitam nada que não seja vindo daquele meio onde eles estão, que é onde o meio que eles confiam, porque ali é simples, tudo é simplificado, tudo é bruto, tudo é não científico, né? Então a gente consegue entender como certas pessoas caem nesse tipo de coisa e ficam, e se sentem acolhidas, e se sentem bem, se sentem absolutamente protegidas dentro desse ambiente, com outros autoritários, porque ali não existe ninguém para questionar. Ali não vai ter ninguém que levante o dedinho e diga assim, epa, isso aí não é verdade, né? Isso não está certo. Nós não podemos aceitar isso. O pensamento autoritário, ele é simples, ele funciona de uma forma simples. Ele cria estereótipos a respeito de tudo, caricaturas a respeito de tudo, e ele sai carimbando. Por isso que nós, espíritas progressistas, somos vagabundos, esquerdopatas, né? No caso das mulheres, somos abortistas, porque eles não aceitam que ninguém diga algo diferente do que eles recebem no seu mundo, na sua bolha fascista, autoritária, que é o que funcionava na década de 40, que era a indústria cultural daquela época. Na nossa época agora, a indústria cultural está na internet, também está na televisão, né? Tem a Jovem Pan, aqui no Rio Grande do Sul tem a Rádio Guaíba, né? Existem os focos ainda de autoritarismo proto-fascista no jornal, nos rádios, na TV, existem. Só que a fonte maior de alimento atualmente é a internet. São os grupos, onde eles se sentem absolutamente confortáveis, onde eles se sentem absolutamente acolhidos e não existe questionamento. Por quê? Porque todos que estão ali possuem personalidades autoritárias. Então, todos eles pensam da mesma forma. Gente, num grupo de pessoas progressistas, existem discussões, existem debates. Eu não concordo com isso, eu discordo desse ponto de vista, vamos argumentar mais a respeito disso. Eu não aceito esse tipo de pensamento. As pessoas conversam e discordam, até que juntos a gente consegue criar algo, né? Porque é assim que se estuda. Nós não podemos criar um estudo onde todos são personalidades autoritárias, onde não se admite uma diferença de pensamento, onde não se admite um questionamento. E a gente vê muito acontecer isso, e eu vou fazer isso num outro vídeo, a respeito dessa questão do evangelho segundo o espiritismo antirracista, né? E existe um movimento conservador, autoritário, que simplesmente se levantou
contra, não leu, não sabe como é, não viu e já parte para negação total. Infelizmente, algumas pessoas do movimento progressista também não concordam, mas é diferente a postura. É diferente, não tem agressividade, não tem ódio embutido, né? São pessoas que não concordam. E é justo não concordar, porque nós somos progressistas, nós aceitamos as discordâncias. Mas então, voltando para nossa personalidade autoritária, a gente consegue entender como pessoas que são racistas, pessoas que são pouco científicas, ou seja, não... Porque a ciência, gente, a ciência ela tá o tempo todo se questionando. O tempo todo. A ciência, uma hora, ela tá pesquisando uma coisa e ela diz, olha, por enquanto nós chegamos a essa conclusão. Depois as pesquisas continuam e eles derrubam aquela conclusão. Eles dizem, não, aquilo, nós chegamos à conclusão que aquilo não é. A ciência, ela está o tempo todo se reconstruindo, se negando, ela está o tempo todo dizendo aquilo que nós pesquisávamos, nós descobrimos que não é por aquilo, não é por aquele caminho. Agora nós estamos num outro caminho. E eles não se sentem mal por isso. Ciência é assim. A ciência, ela é o tempo todo progressista, ela tá o tempo todo caminhando para frente. E ela não tem medo de se negar, de dizer, não, aquilo que a gente estudou, nós chegamos à conclusão que não é mais. Pode até ter servido por algum tempo, mas não serve mais. Né? Então, o pensamento autoritário, ele não pode aceitar isso, porque senão ele não seria autoritário, ele seria progressista. Então, eles negam a ciência, eles negam o pensamento subjetivo, eles não filosofam, enchem as suas boquinhas, eu tô agora falando do movimento espírita, tá? As suas boquinhas para dizer, espiritismo, ciência, religião e filosofia. Como filosofias eles não filosofam? Se eles se recusam, eles ofendem e agridem qualquer pessoa que tenta filosofar. Eles ofendem, xingam de vagabundos qualquer pessoa que tente filosofar, que tente humildemente dizer, olha, não é assim. Tenta enxergar por um outro ângulo. Né? Porque a filosofia, ela te abre muitas portas e ela não diz, que ela é a porta certa. Não, a filosofia, ela te dá muitos caminhos. Ela diz que muitos caminhos são possíveis. Né? Isso é filosofar. É tu entender que existem outras pessoas com outros mundos, com outras visões e que a gente não pode dizer, olha, tanto é que filósofos, gente, cada um deles tem uma teoria. E ninguém que estuda filosofia vai dizer, aquele filósofo lá falou bobagem. Não! Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Agora, quando se fala de coisas científicas, sim, a gente tem que descartar coisas que não valem mais. Porque a ciência é algo em movimento. Nós não podemos ficar apegados a conceitos antigos que eram aceitos na ciência do século XIX, por exemplo, falando da nossa história do espiritismo. Não podemos. Aí é ser muito autoritário, é ter muito apego. Né? Então, a indústria cultural da época, 1940 do século XX, ela já estava sendo responsabilizada por alimentar as personalidades autoritárias daquele tempo. Por isso que Hitler, no nazismo da Alemanha, né, da Segunda Guerra Mundial, Hitler usou e abusou da indústria cultural. Usou e abusou. Né? De panfletos, de cinema, eventos, visual. Tudo isso é indústria cultural. E nós aqui, nesses últimos 4 anos,
tenebrosos, a gente viu como a indústria cultural também pode fazer, né? No nosso caso, a gente viu isso tudo muito na internet. Aquela coisa, né, fascista sendo jogada na nossa cara diariamente. Então, para entendermos o que a gente está passando, a gente tem que entender que isso não é novo, isso não é uma novidade, né? A personalidade autoritária, ela é algo do ser humano, ela está em algumas pessoas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa botar o dedo na ferida, apontar isso. A gente tem que conversar a respeito. A gente tem que mostrar que no movimento espírita conservador existem muitas personalidades autoritárias. Autoritárias. Sabe quantas vezes eu entrei em alguns canais de espíritas conservadores para colocar o meu ponto de vista e dizer: vocês estão errados, vocês estão agindo como fascistas? Nenhuma. Eu nunca fiz isso. E quantas vezes as pessoas entram aqui para nos agredir, para nos xingar, para nos chamar de vagabundos, de esquerdopatas, né? E outros xingamentos. Quantas vezes? Quantas, gente? Eu levo na brincadeira, a gente até tira, né, umas casquinhas para não enlouquecer, para não ficar desanimada, mas a personalidade autoritária, ela é assim. Ela é violenta, ela tem a pulsão da morte, ela é agressiva. Eles são agressivos, eles são violentos. Eles não medem esforços, eles não medem. Então, é importante a gente saber que existiu essa pesquisa, que essa pesquisa mostrou o como essa sociedade capitalista destrutiva que nós estamos vivendo já há algum tempo, né? Desde o século XX, com certeza, esse neoliberalismo louco, como essa sociedade destrutiva propicia que floresçam essas personalidades autoritárias. Como isso tudo, essa degradação humana, sabe? Tudo isso que a gente está vivendo, todo esse desmantelamento social, do tecido social mesmo, tudo isso favorece que surjam personalidades autoritárias e surjam pessoas que alimentam essas personalidades, que idolatram essas personalidades. O nosso papel qual é? O nosso papel é apontar o dedo e nós vamos continuar fazendo isso. Porque isso é filosofar. O questionamento é a mola mestra da filosofia. E nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos continuar dizendo isso. Nós vamos continuar alertando o perigo de personalidades autoritárias tomarem conta do poder, tomarem conta de uma nação, tomarem conta de espaços públicos, né? Então é isso, queridos e queridas. Eu queria hoje compartilhar com vocês essas leituras e eu vou ver se eu consigo deixar esse PDF, porque ele tá liberado, nos comentários desse vídeo, quem quiser dar uma lida, tá bom? Fiquem bem. A gente continua esse nosso trabalho, a gente continua questionando, a gente continua mostrando para as pessoas que o caminho não é apenas um e que as pessoas são livres para escolherem o seu caminho. Fiquem bem.